Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Em nome de Jesus, estamos aqui na presença de Deus para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Nesse tempo de quarentena, estamos em casa. Comecei aqui nesse canal com o quadro EBD em Casa e agora também estamos participando do canal Viva Teologia, no quadro Viva EBD. Viva EBD, viva a escola bíblica dentro de nós, que esteja pulsando a palavra de Deus dentro de nós, para que a gente estude, para que a gente ame, né? Na palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, porque ela guia o nosso caminho, ela nos ensina, e que agora nós oramos em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha dar esta aula para nós, porque somos apenas estudantes da palavra do Senhor e precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos revelar aquilo que Ele quiser nos revelar, aquilo que for para a glória do nome de Deus, do nome de Jesus, aquilo que for para a nossa edificação. Oh Deus, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, faz do nosso coração uma boa terra, para que quando a semente da tua palavra cair no nosso coração, dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um, discirna os pensamentos e propósitos do nosso coração, porque a tua palavra, Pai, é viva e eficaz. Que a tua palavra esteja viva dentro de nós e que não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Em o nome de Jesus Cristo, é assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Pessoal, eu amo vocês, meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. Vamos começar com o capítulo 11, né, que fala do término do reinado de Salomão. Nós já vimos até agora 3 reis de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o terceiro agora Salomão. Os 3 fracassaram bem, né? A gente sabe disso. Davi foi o que teve mais pontos altos, né, bons, né? Ele perseverou até o fim, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele se arrependia, né? E a gente aqui como seres humanos também necessitados de arrependimento, necessitados de salvação, sabendo que também somos imperfeitos, temos esses escritos da palavra de Deus para poder nos nortear por eles, para podermos não cometer os mesmos erros, pedindo ao Senhor misericórdia e favor, né, em nome de Jesus, para que a gente não erre desta forma, para que a gente se arrependa, como Davi, para a gente não cometer as coisas erradas que eles fizeram, porque somos reinos de sacerdotes hoje em dia, né? Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, então nós temos que propagar as virtudes daquele que nos chamou. E propagar as virtudes não é somente falar das virtudes de Jesus, mas praticar, tentar ao máximo ser como Jesus. É difícil, gente, mas se a gente buscar a Ele nos capacita. Né? Ainda bem que temos a sua misericórdia que dura para sempre e que é a razão da gente não ser consumido. E ainda bem que a misericórdia dele se renova a cada manhã, conforme fala em Lamentações capítulo 3. Vamos então? Agora vamos ver o versículo 1 do capítulo 11 de 1 Reis, que fala assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas e sidônias e etéias. O diabo lhe cegou. O diabo cegou Salomão e ele não teve nenhuma esposa israelita que menciona na Bíblia. Parece que não, porque parece que o diabo lhe cegou o entendimento para tudo que ele aprendeu na lei de Deus. Sobre isso, como fala no verso 2, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco,
pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Mas a estas se apegou Salomão pelo amor. Né? Mesmo que fosse, aqui está falando, né? Olha aqui, nesse marca-texto aqui, ó. Mesmo que fosse, ó Jesus, deixa eu apagar aqui porque não está bem. Ó, vou pegar com esse aqui. Mesmo que fosse por alianças políticas, né? Vamos aqui, mesmo que fosse por alianças políticas, Salomão não deveria ter aceitado. Né? Mesmo que fosse por alianças políticas, Salomão não deveria ter aceitado. Ele afundou sua fé genuína. Ele afundou sua fé genuína. Passou a ser um crente oba-oba, do nada a ver, do nada a ver. Os santuários pagãos que ele erigiu duraram por mais de 3 séculos, até a sua destruição pelo rei Josias, em 2 Reis 23:13. Vamos lá ver? 2 Reis 23:13. Vamos ver aqui. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Esse rei Josias, né? Lá, mais de 3 séculos depois, né? É que foi destruído esses santuários pagãos. Infelizmente, Salomão perdeu o sentido do que era fé. No capítulo 11, do 3 ao 8, né, fala assim: tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Oh, meu Deus, a meu ver, ele bateu o recorde mundial, gente, mundial de bigamia e adultérios, ao meu ver. No versículo 4 fala assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foram o de Davi, seu pai. Né? Ele seguiu Astarote, a esposa de Baal, deusa dos sidônios, que era, os sidônios, gente, era um reduto de tudo o que restava dos cananitas, e Milcom dos amonitas. Ele erigiu também um santuário a Quemos de Moabe. Moabe, ele ter feito isso foi repugnante. Pois usavam os sacrifícios humanos. Os moabitas, esse Quemos aqui, ele exigia sacrifícios humanos. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 27, e a Moloque de Amon. Vamos ver 2 Reis 3, 27? 2 Reis 3, 27. Que fala assim: então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Então, esse aqui está falando sobre o reinado de Jorão. Meu Deus do céu, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Do capítulo 11, do 9 ao 13, capítulo 11, do 9 ao 13, a ira de Deus contra Salomão. Deus lhe tinha aparecido 2 vezes, que fala no versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Por que Salomão pôde fazer isso? Por que, gente? Por quê? Por que ele fez isso? Por que parou de buscar a Deus?
porque parou de buscar a Deus, deixou-se ensoberbecer e seus desejos aflorarem. Ele parou de buscar a Deus. Experiências com Deus não são evidências de salvação. Se não prosseguirmos em conhecer e buscar ao Senhor de toda a nossa alma. Vamos lá em Oséias 6,3. Olha, Oséias 6,3 é um ótimo conselho para quem teve uma experiência com Deus e acha que nunca mais vai perder a fé. Vamos lá, rapidinho, Oséias 6,3. Estou procurando aqui, Oséias, eu sei que é logo depois dos profetas maiores, depois de Daniel. Capítulo 6, versículo 3. Que fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Né? A indiferença espiritual é andar como se Deus não existisse. Então, a indiferença espiritual é andar como se Deus não existisse. Depois de Salomão ter tido uma grande experiência com Deus, né? 2 vezes Deus falou para ele e cumpriu a palavra dele. Ele teve experiências com Deus, mas isso não bastou para que ele largasse o Senhor. Por isso que precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor de toda a nossa alma. Ler o verso 13. Vamos ler o verso 13 do capítulo 11. Todavia, Deus falando, né? Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Né? A misericórdia de Deus não tiraria de Salomão enquanto ele estivesse vivo, mas sobraria o templo e a cidade, resumida em Davi, né? A cidade de Davi, por amor a Davi e por amor de Jerusalém. Então, foi resumida em uma tribo, que Benjamim absorvida por Judá e Judá para os seus descendentes. Capítulo 11, do 14 ao 25. Vamos ver, capítulo 11, do 14 ao 25. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. O Senhor levantou Haddad da linhagem real de Edom, porque Joabe eliminou na época de Davi todos os varões de Edom. Mas Haddad fugiu, aqui fugiu, gente, aqui, ó. Haddad fugiu, viu, gente? Fugiu aqui, com os servos de seu pai para o Egito, que lhe deu terras, quer dizer, o rei do Egito deu terras para Haddad, e Haddad era menino ainda quando fugiu para o Egito, né? E deu por mulher a ele a irmã de sua esposa Tafne. Quando Haddad soube que Davi e Joabe eram mortos, quis voltar para sua terra. Mas só lhe foi permitido ser inimigo, de Israel quando Salomão foi infiel a Deus. Ó, meu pai, eu tô muito ruim eu tô muito ruim de sublinhar. Ai, Jesus. Mas só lhe foi permitido de ser inimigo de Israel quando Salomão foi infiel a Deus. Oi, gente bonita, vamos continuar. O Senhor levantou também a Rezon, que fugiu do seu dono. Rezon, né, ele fugiu, ele era escravo de Hadadezer, rei de Zobá. Aí ele se tornou bandoleiro de marginais a ponto de se tornar rei da Síria. Porque quando ele chegou em Damasco, muitos se juntaram a ele. E ele aí foi inimigo de Israel nos dias de Salomão. Né? No versículo
26 ao 40 do capítulo 11. Vamos falar agora sobre Aías e Jeroboão. Né? Aías e Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, quer dizer, da cidade de Efraim, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, quer dizer, da cidade de Siló, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. No versículo 36 fala assim: a seu filho darei uma tribo. Né? Vamos ver o versículo 34 também, que fala, Aías está falando, Deus falando através de Aías. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falou-ei príncipe por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tais darei a ti. E a seu filho, quer dizer, ao filho de Salomão, darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Né? Então, Jeroboão, filho de Nebate de Efraim, servo de Salomão, encarregado do trabalho forçado da casa de Israel, de José, da casa de José, ele levantou a mão contra o rei Salomão, porque Isaías, o profeta de Siló, que pegou em sua capa nova e rasgou em 12 pedaços. Aías deu 10 pedaços da capa a Jeroboão para indicar que ele reinaria sobre 10 tribos e os descendentes de Salomão apenas 2 tribos unificadas, Benjamim absorvida por Judá, por amor a Davi e a Jerusalém. Já li o verso 36, né? Que foi a promessa de Deus que se cumpre, né? A promessa de Deus se cumpre, né? Aqui eu escrevi, ele é fiel, está escrito isso na palavra de Deus, que jamais ele nega a ele mesmo. Vão lá em 2 Timóteo 2,13. Vão lá em 2 Timóteo 2,13, a gente vai ver isso. 2 Timóteo, que fala isso. Timóteo 2,13. Fiel é esta palavra. Eu vejo o 11 e o 12 e o 13. Fiel é esta palavra, quer dizer, a palavra de Deus. Se já morremos com Jesus, também viveremos com ele. Se perseveramos com Jesus, também com ele reinaremos. Certo? Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele nega a si mesmo. Então, ele não nega a si mesmo. Deus não nega a si mesmo. Ele não nega a palavra dele. Deus não nega a palavra dele. 11:40. Salomão quis matar Jeroboão, que fugiu para o Egito. Né? Ele fugiu para o Egito. Aí, deixa eu voltar lá. Em 1 Reis. Salomão quis matar Jeroboão, quer dizer, 38, não. É no 40. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs a fugir e fugiu para o Egito, e a ter com Zig-Zag, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Né? A promessa de Deus se cumpre
porque ele é fiel e jamais nega a si mesmo. Eu não botei aqui, né? Salomão quis matar Jeroboão, que fugiu para o Egito. Egito serviu de asilo político para vários inimigos de Israel, tendo Salomão se unindo e se casando com a filha de Faraó. Olha bem só, né? Ele quis matar Jeroboão e Jeroboão fugiu para o Egito, para Cisag, que era rei do Egito, Faraó, né, na época. Olha só, logo com quem? Para onde Jeroboão, que se tornou inimigo de Salomão, foi? Para o Egito. Que Salomão tinha se unido, se casando com a filha de Faraó. Veja bem o que ele fez, né? Meu Deus, ele foi traído, né? No versículo 38, eu não coloquei aqui, mas é bom a gente ler, Deus falando para Jeroboão, né? No 37, tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma e serás rei sobre Israel. Tudo de Deus tem o ser. Ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Quer dizer, se Jeroboão fosse fiel como Davi, ele reinaria com a descendência dele para sempre. Mas nós vamos lá ver que ele foi um dos piores reis de Israel. Depois nós vamos ver Jeroboão. Mas aqui no versículo 41, né, que fala quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão, porque Salomão tinha um livro de arquivos oficiais. Do 42 a 43 fala sobre a morte de Salomão, né? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, ele foi sepultado, ele morreu, né? Ele descansou. Eu acredito que o livro de Eclesiastes mostra perfeitamente a vida de Salomão. Vamos lá, no livro de Eclesiastes. Eu acredito, né, que esse livro de Eclesiastes mostra perfeitamente como foi a vida, tipo assim, um resumo, né, da vida do rei Salomão, e ele deixou escrito, né, de alerta para nós. Capítulo 2, versículo 1, que fala assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade, certo? 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Conclusão, ele queria, depois que ele reinou direitinho, fez a casa do Senhor, o templo e a sua casa, o que ele mais queria era se divertir, era o oba-oba. Ele queria mais era se divertir, aproveitar a vida, né? A vida, afinal de contas, seria curta, né? No versículo 11, né? Ele se esqueceu da eternidade, Salomão se esqueceu da eternidade. No versículo 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quer dizer, ele começou a ficar cansado daquilo tudo, daquele oba-oba, daquelas festas e mais festas, e oferecimento a deuses pagãos, né? Reis pagãos. Se ele tivesse aproveitado a vida dele para fazer tudo de melhor dele para o Senhor, depois dos primeiros 20 anos, ele continuasse a fazer o que era de melhor para o Senhor, procurar fazer tudo que agradasse ao Senhor, ele não ficaria com essa depressão, com esse vazio dentro dele, porque ele acabou com um vazio dentro dele. Ele foi tão sábio, mas ele não conseguiu descobrir as obras de Deus desde a eternidade, ele esqueceu da eternidade.
No capítulo 7, versículo 23, 7, 23 de Eclesiastes, fala assim, quer ver? Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ele teve muita sabedoria, mas não aquela verdadeira que vem do alto. Em Tiago fala, aquele que quer sabedoria, né, busque a que vem do alto, não a terrena. A sabedoria do homem leva para a morte, mas a sabedoria divina leva para a vida eterna. A gente deve buscar essa sabedoria, que é desde a eternidade. Salomão se esqueceu da eternidade, ele pensou só aqui nessa vida. O apóstolo Paulo fala, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, eu sou o mais infeliz dos homens. E era assim que Salomão estava se sentindo, o mais infeliz dos homens, tendo tudo. Ele se sentiu o mais infeliz dos homens, porque ele estava se limitando apenas a esta vida, ele esqueceu da eternidade. O retorno, eu creio que teve um retorno de Salomão a Deus, a sensatez e o seu arrependimento. No capítulo 6, versículo 12, fala assim, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Né? Debaixo do sol. O que será depois dele, depois que ele se for, né? Ele tinha essa dúvida, ele começou a pensar em Deus, a pensar, de repente, na sabedoria, de repente, o próprio Espírito Santo, né? Por amor a Davi, de repente, por amor, assim, algum israelita da época, algum judeu da época deve ter orado pelo rei, né? Porque tem sempre um intercessor, gente. O próprio profeta Aías da época, né? Tem sempre um intercessor. Sempre nós temos um intercessor que vai orar por nós, né? E aí no capítulo 12 fala, né? O capítulo 12 maravilhoso, né? De Eclesiastes. Eu não vou ler tudo não, mas vocês dá uma lidinha em casa. Lembre-se de teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, né? Ele fala, né? Se lembre, né? Aí no versículo 13 fala assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, eu creio que no versículo 13 resume que ele deve ter se arrependido, né? Ele deixa escrito, né, aqui, ó, na conclusão do livro de Eclesiastes, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios, né? Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Quer dizer, estude mais a palavra. Você precisa estudar coisas do mundo, coisas da escola, coisas que precisam saber, né, para a gente se formar em alguma profissão, mas, em primeiro lugar, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos ler juntos o último versículo, 14, de capítulo 12 de Eclesiastes? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Leiam a palavra de Deus. Leia, medite nesse versículo, nesse capítulo 12 de Eclesiastes. Eu acredito que foi um resumo, Eclesiastes foi um resumo da vida de Salomão. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus assim nos permitiu, até ao próximo estudo com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Um abraço a todos, eu amo todos vocês. Amém.